Olá, turma, vamos à nossa aula de arte. Hoje, dia 9/11, livro do quarto bimestre, páginas 6 até a 15. Se a numeração estiver incorreta, seguir aí pelo título do capítulo, tá? Multiculturalismo na arte, livro do quarto bimestre. A gente começa falando de África e arte africana, porque a África ela é um continente muito grande e de uma diversidade cultural muito, muito intensa, né? Foi neste continente que foram encontrados os primeiros sinais do ser humano, inclusive as primeiras manifestações artísticas também. Então, aqui, olha só, nessa parte aqui, na página número 6, a gente tem aí as formas de arte africana. Então, no caso, aqui a gente tem as imagens das máscaras, e as máscaras para a cultura africana, elas são uma das manifestações mais conhecidas da arte, e a arte não tem o mesmo significado. A gente tem um significado de arte, né? A gente tem mais por um lado decorativo, a gente até entende que é uma expressão, mas quando a gente fala de arte, para eles tem um outro significado, eles não fazem só para decoração. A arte africana, ela tem um sentido funcional, tá? Espiritual, ela é carregada de simbolismo. Então, assim como outros objetos de arte, as máscaras têm sua função dentro da cultura. Elas podem ser usadas para danças, celebrações, cerimônias, e principalmente elas têm um fim utilitário muito grande. A arte africana ela é muito funcional. Então as máscaras africanas elas são bastante distintas das máscaras ocidentais. Para a gente as máscaras têm outro significado. A gente usa a máscara aqui para o teatro, para o próprio carnaval, que não tem o sentido e o peso simbólico que tem para os africanos. Sem contar que na confecção, né? Que na sua confecção elas podem ser feitas utilizando um único material, do tipo um pedaço de madeira sendo entalhado, ou de diversos materiais, tipo conchas, cascas de árvores, é, entre outros, marfim, entre outros materiais encontrados na natureza. Já a escultura e a arquitetura, vamos falar primeiro da escultura. A escultura, ela existe desde tempos antigos na África, né? Naturalmente também é diversificada de acordo com o país, a etnia, né? Então, não é porque a África a gente sabe que é um continente imenso, então cada país tem o seu jeito de se expressar, não é diferente na escultura. Na escultura também são utilizados diversos materiais, o marfim também entra, e a gente tem como característica essa forma de, de animal, com uma mistura, né, entre formas humanas e animal, e a gente acaba tendo algumas representações assim bem diferentes. Já na arquitetura, a gente tem um tipo de arquitetura que a gente chama de arquitetura vernacular, tá? Que é isso? É um tipo de arquitetura que tem até, vou ampliar aqui para vocês verem, esse bloco esse edifício, ele não foi construído aqui, ele foi esculpido de cima para baixo, utilizando o próprio material que o cerca. Aqui a gente tem um outro exemplo dessa mesquita aqui também, que é um tipo de arquitetura sustentável que utiliza materiais que fazem parte do próprio ambiente. E aí nós damos o nome de arquitetura vernacular, tá? Bom, a dança também tem um sentido muito religioso, não só religioso, mas assim, a dança era usada para festejar ou para marcar a passagem de alguma fase, mas principalmente para expressões religiosas.
Então a dança na África ela surgiu como essência da vida nas aldeias, em celebrações e cerimônias. Eles aproximam seus membros e por isso é quase sempre uma atividade grupal. É usada em ocasiões importantes e em rituais, pois praticamente todos os acontecimentos são comemorados com danças. Então a gente vê que a dança não é só uma simples expressão artística como é aqui pra gente, né? Ela é carregada de simbolismo também. A arte contemporânea. Lembrando que contemporâneo é agora, tá? O nosso tempo, o que acontece agora. Então, como é que é hoje em dia, né? Que a gente está falando de como era e era e de certa forma ainda é, mas a gente sabe que com a globalização, com a mudança, as coisas elas vão mudando um pouco. Mas como é que é a arte contemporânea africana? Atualmente, a arte contemporânea africana, ela aborda temas como a vida na África, a escravidão, que atinge diversas etnias e gera consequências até os dias de hoje no continente, assim como o imperialismo europeu, que também figura como tema abordado. Então, os temas são dos mais variados, né? E buscam trazer reflexões e um novo olhar para a África do século XXI, que continua apresentando grande diversidade cultural. A chegada no Brasil, como que nós somos influenciados pela cultura africana? O tempo inteiro faz parte da nossa cultura. A gente sabe que o país tem uma diversidade cultural muito intensa. Nós somos a mistura de diversas culturas, né? Cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana, são as principais matrizes, né? Então, alguns exemplos aqui, que está até listado aqui no livro de vocês, tem vários, mas assim, a gente tem a culinária, um dos pratos mais famosos que veio da África e a gente é muito famoso aqui, um deles é a feijoada, tem o acarajé, instrumentos musicais, um exemplo é o berimbau, né? A religião, duas religiões muito famosas aqui no Brasil, que é o candomblé e a Umbanda, né, que são de raízes africanas trazidas ao Brasil. Então, nós temos essas religiões ainda muito forte aqui. Danças do tipo maracatu, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem famoso no Nordeste. E o próprio samba, né? O samba aí é nacionalmente conhecido. Lutas, um exemplo a capoeira. São várias as contribuições da arte africana, né, dentro da nossa cultura. Bom, aqui. O Brasil, nós falamos, né, é o plural, isto é possível, na verdade, possui mais de uma faceta cultural. A gente sabe que nós somos uma mistura de diversas culturas. A herança na arte contemporânea, hoje a gente esse simbolismo, assim, esse grafismo, essas cores são utilizadas já há um tempo por diversos artistas e continuam sendo utilizadas até hoje, porque a gente sabe que hoje a gente fala de África num sentido diferente, a gente já não fala mais de África como se falava algumas décadas atrás, aquela coisa muito primitiva, muito escravizado ainda. A gente sabe que hoje é uma cultura rica, uma cultura que inclusive a África é o berço da humanidade. A gente sabe que muita coisa veio de lá que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, para a arte não é diferente. Hoje em dia, mesmo que a arte ela seja repleta, lotada de simbolismo e religiosidade, ela tem a sua função e o seu valor histórico. E isso, claro, nos tempos atuais, diversos artistas acabam atribuindo os símbolos, seus significados em obras mais recentes. Bom, a América Latina e os povos pré-colombianos, sendo da África a chegada na América, encontramos outras civilizações. Os astecas, por exemplo, eles estiveram na região que hoje é o México, né? Deixando de falar um pouco de África e já falando aqui da América
América Central, nas Américas, no sentido geral. Os incas, né, os astecas, as civilizações pré-colombianas utilizavam pedras e metais preciosos como o ouro, prata, o bronze para construir, para fazer esculturas, até mesmo máscaras, sabe? Eles derretiam o ouro e faziam artefatos. Aqui, mais uma vez, a gente encontra belos trabalhos com riqueza de detalhes e a pureza do material que a gente está falando, de ouros e metais preciosos, né? Com a finalidade de ser utilitário, sabe? Não é com a finalidade de ser para vender ou para ficar bonito e tal. Era para ser funcional, até porque eles usavam em cultos religiosos, em cerimônias, né? Então a gente vê também outra cultura que era extremamente religiosa, que utilizava a arte para fins utilitários. Na América do Sul, temos como exemplo a civilização Inca, né? Os Incas que viviam no Andes e por isso eles e outros grupos são chamados de andianos. Aí a gente tem até aqui a cidade do Machu Picchu, que é um ponto turístico hoje, né? Aí estão as ruínas, foto recente, e era povoado por esses povos que eles eram extremamente avançados, que tinham uma agricultura e uma das suas principais atividades, como uma das suas principais atividades. Inclusive o milho, né, era considerado um alimento sagrado. Bom, no Brasil a gente tem a cultura, tivemos, né, a cultura, mas como exemplo aqui a cultura marajoara, os povos, né, marajoara que habitavam nas ilhas de Marajó, no Pará, e da cultura de Santarém, localizado próximo ao rio Tapajós, eles produziram e foram encontradas, né, esses tipos de cerâmicas aqui extremamente detalhadas, que, assim, segundo estudos, foram a tribo, né, os povos mais evoluídos em relação à cerâmica por conta do seu grafismo. Então, vamos à nossa atividade. Aqui, número 1, resposta pessoal. Número 2 é um material utilizado na confecção de máscaras. A número 2 é a letra D. Então, a 2 é a letra D. 3, letra E, tá? Número 4, letra B de bola. B, número 4, letra B. Número 5, a produção cultural marajoara compreende 5, letra E, cerâmicas, vasos. 6, a ilha de Marajó é famosa. Calma aí, a 6, letra D. 7, letra D de dado também. 8, letra D também. 9, letra C. É uma manifestação asteca, né? O calendário, Pedra do Sol, conhecido como a Pedra do Sol. 10, resposta pessoal. 11 é resposta pessoal, mas vou resumir para vocês que as máscaras elas eram utilizadas de forma funcional como um elemento religioso para alguns grupos étnicos, tá? 12. Pessoal, peraí que eu pulei aqui. Aqui, essa daqui que é a 11, essa é a resposta que eu acabei de falar. A 12 é a letra B de bola. 13, letra D de dado. 14, letra D também, tá? 15, letra A, tá? Então, fechamos essa unidade. Bons estudos e até a próxima aula.